nosso. Amém. Quero convidar o nosso irmão, que nós possamos pedir mesmo que o Espírito Santo esteja sobre nós. Estende sua mão. Vem, Senhor Jesus, na vida do teu filho, Senhor. Ele, Senhor Jesus, que se dispôs a estar aqui na tua presença para falar conosco, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, na boca do Marcelo, Senhor, para que nós possamos, Senhor Jesus, ter todo o entendimento da tua palavra e entender, Senhor Jesus, qual o teu querer para nós, Senhor, nesta manhã. Nós pedimos, Senhor Jesus, por este instrumento, Senhor Jesus, que é o teu servo. Nós pedimos, Senhor Jesus, e consagramos ele no teu coração, através da mão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela vida do Marcelo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graça, paz e fogo santo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tenham a bondade de se sentar, por favor. Bom dia. Abra sua Bíblia, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Mateus capítulo 19. Mateus 19, enquanto você abre aí eu me apresento. Meu nome é Marcelo, eu tenho 42 anos, eu sou casado com a Márcia, nós temos 2 filhos adotivos, o Matias e a Roberta. Somos servos do grupo de oração São Miguel Arcanjo. Meu grupo de oração acontece às quartas-feiras, na Capela do Sagrado Coração de Jesus, aqui no quilômetro 22 da Raposo, sentido São Paulo, ali no Jardim Recanto Suave. Minha capela pertence à paróquia Santo Antônio da Granja Viana, que é orionita, né? Então aqui eu estou em casa, graças a Deus. Louvado seja Deus por este dia, por esta manhã, por mais uma chance que temos para ser santos. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Vocês tomaram café, sim ou não? Estava gostoso? Alguém acha que estava ruim? Levanta a mão que a gente já reclama porque o Adam está aqui. Ó. Ninguém acha que estava ruim? Glória a Deus. Vocês estão animados, sim ou não? Então essa calmaria toda, ou é a moção de oração, ou vocês estão realmente com sono, né? Bendito seja Deus. Vamos lá, para esse aprofundamento espiritual, este primeira pregação, primeira reflexão do dia, para que todos nós possamos alcançar a santidade de vida. Esse é o objetivo. Amém? Bendito seja Deus. Mateus 19, versículo 16, diz assim: Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Palavra da salvação. Convido você a aclamar a palavra de Deus com uma salva de palmas. Vamos aclamar Jesus. Jesus estava na Judéia, vários discursos. Anteriormente a esse, as crianças vieram a ele, pediram para que ele abençoasse as crianças. Logo em seguida, então, um jovem muito rico se aproxima de Jesus. E é interessante que, se compararmos este texto com a narrativa
do mesmo episódio, por assim dizer, Marcos e Lucas. Marcos e Lucas trazem este momento de uma forma um pouquinho diferente. Mateus diz que este jovem lhe pergunta: mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Marcos e Lucas, de uma forma um pouco diferente, diz: bom mestre, o que devo fazer? A ótica de Mateus é que ele quer pôr as coisas boas nas práticas, no fazer o bem. A ótica de Marcos, a ótica de Lucas, é que bom é o Senhor, bom mestre. Estão compreendendo, sim ou não? Esse é o ponto-chave para compreendermos este texto e para compreendermos toda a transcrição deste diálogo de Jesus com o jovem rico ao longo deste dia do sábado. Essa é a pergunta que não vale $1 milhão. Até porque hoje $1 milhão já não vale mais nada, né? 5 milhões de reais não daria para fazer muita coisa, não. Essa é a pergunta que vale a vida eterna. Você quer ir para o céu, sim ou não? Quem não respondeu está em dúvida? Céu, Deus, Virgem Maria, São José, os anjos santos, aqueles que já faleceram, que estão na glória, alegria, festa, é lá. Inferno, Satanás, demônio, choro, gritaria, ranger de dentes, tortura, sofrimento eterno. Você quer ir para o céu ou para o inferno? Tá vendo? Tem gente que já mudou de ideia, graças a Deus, né? Que bom. Então, se você quer ir para o céu, esta é a pergunta que nós devemos nos fazer todo santo dia a Deus. Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? A pergunta do jovem é: o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? Como se ele pudesse comprar a vida eterna. Ter no sentido de possuir para mim. Eu não tenho um celular, eu vou na loja, compro, pego e é meu. Mesmo que eu vá pagar em 24 vezes ainda, sem juros, e não paguei nenhuma prestação, o celular neste momento é do cartão de crédito, não é meu. Aí você compra um carro financiado em 48 parcelas, deu uma entradinha lá de 10 mil, aí você fala: você tem carro? Eu tenho carro. Mentira, é do banco. Que deixa de pagar uma parcela que o banco vem e toma, é dele. A minha casa foi financiada em 30 anos, mano. 30 anos. Eu paguei só 10. Imagina, falta 20 anos para pagar. Ah, você tem casa própria? Não, a minha casa eu tenho um sócio, que é o banco. Então a pergunta dele, a ótica dele é: bom mestre, ou o que eu devo fazer de bom para ter? No sentido de possuir, comprar, pegar, é meu. Não se compra a vida eterna. Ele era rico. Não se pode possuir a vida eterna desta forma. Então qual é o segredo que está revelado por Deus aqui? Primeira coisa, nós temos que entender que esta passagem é uma das revelações de Cristo ao povo. Uma das vezes em que ele se diz: eu sou Deus. Por isso ele pergunta para aquele jovem: por que fala sobre bom, sobre coisas boas, se bom só tem um, que é Deus? Por isso, quando lemos em Marcos e em Lucas: bom mestre, o que devo fazer? E ele diz: bom somente é Deus. A resposta de Jesus é a mesma, só muda a forma da pergunta para um discípulo e para outro apóstolo quando escreve. Mas Jesus se autorrevela: eu sou Deus. Então, se a gente pega o texto no original, Jesus aqui provavelmente estava falando em hebraico ou aramaico, porque ele estava na sua região natal, na sua terra natal, no lugar onde as pessoas o conheciam, na região da Judéia, então possivelmente ele falava aramaico. Então qual é a palavra usada ali naquela hora para dizer Deus é bom? Repete comigo assim: Kitova. Kitova. Não fala o A, é o V mudo. Kitova. Deus é bom. Ele é bom. Foi isso que Jesus respondeu. Porque na pergunta daquele jovem, que provavelmente também falando aramaico, conversava com Jesus, não pergunta sobre o Kitova,
o Deus que é bom, que é bondade plena, suprema, natural, essencial. Não. Ele fala sobre bem, não bom. São coisas diferentes. A pergunta dele é: o que devo fazer de bem? Qual é o bem em mim? Qual é o bem do que eu faço que me dará a vida eterna? Ora, não é o que fazemos, é o que somos. E aquilo que somos não nos leva à vida eterna, não agora, não dessa forma, não como estamos. Paulo vai dizer: ainda não se manifestou aquilo que devemos ser. Quando ele vier, assim seremos então tal qual Deus nos criou. Mas para sermos tal qual Deus nos criou, teremos que estar prontos, preparados e aptos a ser aquilo que Deus nos criou para ser, santos. Porque senão, quando ele vier, haverá choro e ranger de dentes. Ele separará o joio do trigo. Você quer ser trigo ou você quer ser joio? Trigo ou joio? Para ser trigo, você precisa trilhar um caminho em busca da condição que é a resposta da pergunta do jovem. Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Qual é a resposta? Pergunta para quem está do seu lado, fala: e aí? Qual é? Fala para ele assim: ser santo. O texto trata o tempo todo de santidade. Esta revelação que Cristo dá aos seus, auto-revelando a Deus para eles, determina uma condição, irmãos, que é a mais difícil de todas, mas não é impossível. Ora, São José Maria Escrivá já vai dizer, forja número 10, ser santo não é fácil, mas também não é difícil. Até aí está tranquilo, a gente já sabe dessa realidade, né? Aí depois ele fala assim: ser santo é se parecer com Cristo. Aí começa a ficar difícil. Mais de Cristo, mais santo. Ou seja, é mais dele e menos de mim. Quanto mais dele houver em mim, menos de mim haverá em mim. Quanto mais dele houver em mim, mais dele eu sou, mais nele eu estou. Compreenderam, sim ou não? Esse é o ponto. E aqui, quando Jesus faz esse jogo de palavras na sua autorrevelação, no texto grego, claro, o Evangelho e todo o Novo Testamento foi escrito em grego, a pergunta que está aqui, ele traz uma palavra, agatu. Agatu é uma variação da palavra agatos. Agatos é bom, como tová, em hebraico. Mas a pergunta dele não fala agatos, fala agatu, que é bem, bondade. Fazer algo bom, fazer o bem. O que eu devo fazer para ter? Como eu devo arrecadar isso e guardar estes tesouros aqui? Aonde está o seu tesouro, aí está também o teu coração. Jesus responde para ele: você está falando sobre agatu, mas eu estou dizendo para você sobre agatos. Você está falando sobre vida terrena e eu estou falando sobre vida eterna. Você está preocupado com o que lhe agrada, com o que lhe satisfaz, com o que lhe dá segurança neste mundo. E eu estou falando daquilo que é eterno, do Pai a quem não se pode ver, mas quem me viu, viu ao Pai. Eu sou a revelação, ele está dizendo. Por isso Marcos e Lucas, quando dizem bom mestre, ele responde: por que me chamas de bom? Se bom somente é o Pai, se bom somente é Deus, está escrito no texto bíblico em grego. Somente Deus, Theos, somente Ele é bom. A pergunta de Jesus é como se Ele estivesse dizendo para o jovem assim: você então reconhece que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu sou o Salvador, que eu sou o Redentor, a princípio de tudo, que eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o seu Criador, você me reconhece como Senhor e Salvador? Somente Deus é bom e você me chama de bom. Então, como pode você me chamar de bom sem reconhecer que eu sou Deus? Como pode se dirigir a mim dizendo tová, se eu
não sou Deus. Ou você reconhece quem eu sou, ou você vive a sua vida sabendo quem eu sou para você, ou tudo que você faz, tudo que você fala é engano a si mesmo, é engano ao seu próprio coração. Porque diz eu sou, mas é de aparência. Não diz eu sou por ser, diz eu sou por fazer. Então as pessoas olham o que eu faço, as pessoas não olham o que eu sou. Deus olha o que eu sou, Deus não olha o que eu faço. Então não é o que eu faço, é o que eu sou. Tudo aqui está ao entorno da bondade. Santo Tomás de Aquino tanto viu importância nisso, que dedicou 3 questões, propriamente dito, na Suma Teológica. 3 questões, com 4, a última questão trazendo a compilação de tudo isso, mas 3 questões propriamente ditas, falando sobre a perfeição de Deus, a bondade de Deus, a bondade perfeita em Deus e a eternidade de Deus. Para poder dizer quem Ele é. Para combater as filosofias pagãs que olham para Deus de uma outra forma. Então, todo o princípio dessas 3 questões que Santo Tomás de Aquino vai ali refutar, ele está combatendo a doutrina filosófica de Aristóteles. Ele pega toda a filosofia aristotélica e converte a filosofia aristotélica numa filosofia teológica, numa filosofia cristocêntrica, numa filosofia teocêntrica. É Deus no centro e não o homem, não a razão. É a fé e não a razão. E aqui entra o contexto deste texto, deste versículo que nós lemos. Quero que você entenda que quando fomos criados, Deus nos criou à sua imagem e... Sim ou não? Sim. E quando Deus nos criou, quando fez o homem, o ser humano, o Adam, não este Adam, o Adam homem, né? Esta é a palavra, daí vem seu nome, Adam. Essa é a palavra no hebraico. Quando Deus fez o Adam, este Adam estava na presença de Deus, sim ou não? Então veja qual era o relacionamento que nós tínhamos com Deus. Eu e Deus. Entendeu isso, sim ou não? Tinha alguém no meio? Precisávamos de intercessores? Não. Era eu e Deus. Compreendeu, sim ou não? A partir do momento em que nós nos inclinamos aos desejos, às concupiscências do próprio coração, as inclinações da carne, das sarx, nós então rompemos esta ligação direta a eu e Deus. Agora nós dependemos de uma coisa para chegar a Deus. Existe agora um mediador entre eu e Deus. Eu só posso chegar a Deus a partir da minha fé. É isso que Santo Tomás de Aquino define. Como eu posso estar perto, como eu posso chegar se eu não tenho fé? Porque a fé é o fundamento da esperança e é uma certeza a respeito do que não se... Assim definiu os discípulos de Paulo quando escrevem aquela carta para a comunidade dos hebreus. Tudo é a respeito da fé. Se eu não tenho fé, eu não posso me aproximar de Deus. Porque a condição primeira, a condição essencial de qual eu fui criado foi rompida. Foi cortada, quebrada. Não tem mais como eu chegar diretamente a Deus, a não ser através da fé. No princípio eu não precisava ter fé, porque eu estava nele, com ele e por ele. Agora não estou mais. Por conta de condições que me levaram a inclinações, por conta de desejos que me fizeram cair o olhar, em vez de olhar ao céu, buscar as coisas do alto, buscar a Deus, essas condições me levam a buscar as coisas terrenas, mundanas. Coisas que passam e não mais coisas que são eternas. Ou eu tenho fé, ou eu não acredito em Deus e não vou para o céu.
sem fé, diz esta mesma carta no capítulo 11 dos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você deseja agradar a Deus, ora, jovem rico, por que me pergunta o que é bom para ser feito? Ou por que me diz bom, se bom somente é Deus? Por que você fala de tudo isso? Considerando que você deveria saber que sem fé não se pode agradar a Deus. Ora, só tem fé aquele que entendeu o que é o bem superior, a bondade essencial que é Deus. Ele é bom por essência. Mas nós fomos criados à sua semelhança. Algo que é semelhante não é igual. Semelhante é diferente de igual. Repete isso comigo. Semelhante. Entenda isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então somos semelhantes a Ele, não igual. Entenderam isso, sim ou não? Vamos supor que... Vou pegar um exemplo que dá para a gente tatear aqui. Este banco foi feito da mesma matéria que este banco aqui, sim ou não? Este banco foi feito na mesma forma que este banco aqui, sim ou não? Este banco tem marcas diferentes das marcas que estão nesses. Como você pode notar o que você está sentado e aquele que está na sua frente ou ao lado do seu. Então eles são iguais ou eles são semelhantes? Quando construídos, eles eram iguais ou semelhantes? Iguais. Mas as marcas do tempo, o uso do tempo, tornaram eles não mais iguais, agora eles são semelhantes. Ora, se eu comprar um carro igual ao... Qual é o seu nome? Rafael. Que carro que você quer ter, Rafael? Um Corolla. Que ano? Não tem ideia? 2023. Zerinho. Que cor? Prateado. Ele quer um Corolla 2023 prateado. Banco de couro? Banco de couro. Claro, né, irmão? Né? Você quer com aquecimento do banco também nos dias de frio? Sim. Então você quer aquele Altis, que é o top de linha, certo? Então ele quer um Corolla Altis prateado 2023. Entenderam, sim ou não? Como é seu nome, irmão? Tiago. Tiago, você gostaria de ter um Corolla também? Sim. E se não fosse possível te dar um Corolla Altis assim, você só conseguiu comprar um Corolla XEI. O XEI ele não tem banco de couro, não tem aquecimento dos bancos, e não tem prata mais, agora só tem preto. Mas é um Corolla, irmão, 2023. Você quer sim ou não? O seu Corolla foi construído na mesma plataforma do dele. São iguais, sim ou não? Na plataforma? Sim. São dois carros sedã do mesmo tamanho, da mesma largura. São iguais, sim ou não? Mas depois de pronto, eles são iguais ou não? Eles são o quê? Então, nem tudo que foi feito da mesma matéria é igual. Mas é semelhante. Por isso Deus nos fez a sua semelhança, porque nos fez dele. E como nós podemos entender disso? Ora, é a mesma coisa. Veja, se eu pegar um ovo... Quem gosta de ovo aí? Quem não gosta de ovo? Sempre tem alguém. Eu não confio em pessoas que não gostam de ovo. Eu não confio. Pessoas que não tomam café e não gostam de ovo não são pessoas confiáveis. Brincadeira, irmão, brincadeira. Talvez você vai dizer, não, eu não como ovo porque eu tenho alergia. Já vi isso também, né? Como é que pode uma pessoa ter alergia de ovo? Mas tudo bem, isso aí a gente vai perguntar para Deus quando chegar lá. E derivado de ovo, vocês comem ou não? Sim. Então o problema é o ovo. Tá bom, entendi. Então vamos pegar o ovo na sua essência. O ovo tem casca, membrana, e dentro da membrana ele tem a clara e a gema, sim ou não? E se eu pego dois ovos da mesma galinha, os ovos são iguais, sim ou não? Sim. Às vezes muda um pouquinho o tamanho. Então são semelhantes, eles são iguais. Agora, se eu pegar o ovo, eu posso fazer um monte de coisa com o ovo, sim ou não? Sim.
Inclusive come ele cru. Os irmãos que lutam boxe aí falam que a gemada, eu tomei muita gemada na minha vida, hein, mano? Com Toddy, com ovo de pata, com Toddy e com biotônico Fontoura. Isso aí é da minha época da suada, não é dos irmãos aqui não. Eu posso pegar agora esse ovo e bater esse ovo e fazer um ovo mexido, sim ou não? Ele continua sendo o quê? Igual ao que era antes? Então ele não é mais igual, agora ele é semelhante. Então Deus pegou a sua essência, bondade, santidade, benignidade, eternidade, e nos assemelhou a Ele. Então, quando fomos criados da mesma matéria, nós éramos semelhantes a Ele. Mas tínhamos uma condição de decisão, de raciocínio. E a partir da condição de decisão e de raciocínio, nós já não quisemos mais nos parecer tanto ao ponto de dizer eles são iguais a Deus. Não, agora somos semelhantes. Qual é o ponto da resposta de Deus, de Cristo, para este jovem aqui? Ser santo não é fácil, mas também não é difícil. Ser santo é se parecer com quem? Com Cristo. Quanto mais de Cristo, mais santo. Agora, como é possível se parecer tanto com Cristo ao ponto de eu encontrar a santidade? Como é possível isso? De volta à igualdade e semelhança. Se um serralheiro, um ferreiro, pega 2 pedaços idênticos de ferro, imagina um metal cilíndrico, 2 barras de 1 metro cada uma, e ele precisa agora fazer uma barra de 2 metros. O que ele tem que fazer com essas 2 barras, irmãos? Soldar, sim ou não? Então ele vai pegar a melhor liga de solda, o melhor ferro de solda. E agora tem uns ferros de solda chinês, irmão, que eu queria ter uns 8 em casa. É muito louco. Parece que você está fazendo com uma caneta fina. Já viram isso? É maravilhoso. Eu tenho até vontade de mudar de profissão e ser soldador, velho, porque ficou fácil o bagulho. Tem uns que você não precisa nem mais daquela máscara do Homem de Ferro, tá ligado? Uau, que fecha aqui, ó. Já tem até os óculos de proteção assim, ó. É muito louco. Ser soldador hoje é muito mais fácil do que ser soldador na época do meu pai, há 40 anos atrás. Meu pai soubesse como seria ser soldador hoje, talvez ele não queria ter sido soldador naquela época. Então ele pega a melhor liga, o melhor ferro de solda, e ele tem destreza, ele tem manualidade, ele tem o dom para fazer a solda. Ele é o homem que faz a solda, melhor solda do universo. Então todos chegam a ele e falam assim, ó, solda esses 2 tubos de ferro de 1 metro cada um e faz para mim um ferro de 2 metros. Ele pega então aqueles 2 ferros, conecta um ao outro e faz a solda com a maior destreza, com o maior cuidado, com a maior delicadeza do mundo e torna aqueles 2 agora uma só coisa. Eles eram iguais, eles eram semelhantes, eles se tornam agora não 2, uma só coisa. Sim ou não? Está perfeito? Sim ou não? Não. Tem uma marca de conexão entre um. Assim somos eu e você junto com Deus. Tem uma marca de conexão entre eu e Deus, entre você e Deus. Por que tem essa marca de conexão? Porque tem um pecado que rompeu aquilo que era uma só coisa. Eu e Deus éramos o mesmo Espírito, o Espírito dele está em mim. Ele soprou em mim o seu Espírito Santo. Então, eu estava na essência de Deus, naquilo que essencialmente foi criado, a matéria pela qual eu fui criado, a essência divina, o sopro, o ruach. Está aqui, então, há uma perfeição praticamente em mim. A partir do momento que eu rompo isso, eu desconecto. Já não há mais como ter perfeição, mesmo me ligando a Ele através da fé. Haverá sempre uma cicatriz, haverá sempre uma marca que diz, você é pecador por causa da mancha do pecado original. Só a Imaculada Conceição, só a Virgem Maria não tem esta marca. Por quê? Porque ela conseguiu entrar numa condição que eu e você precisamos lutar para chegar lá. Qual é a única forma de tornar esses 2 pedaços conectados por uma liga, por mais bem feita que tenha sido,
Como nós podemos fazer com que tudo isso seja perfeito? Só tem uma forma. Só tem um jeito. Para o ferreiro chegar a essa condição, ele tem que pegar as 2 barras de ferro, colocar na forja, derreter e depois remoldá-la, em vez de uma barra de 1 metro, uma barra de 2 metros. E não se trata só de derreter, porque só derreter eu vou ter ele em estado líquido. E eu preciso dele no estado sólido. Então, por mais que tenha um molde, quando o ferreiro tira o ferro do molde, ele precisa agora bater neste ferro com o seu martelo, com a sua marreta em cima da bigorna. E enquanto este ferro é aquecido, ele vai dando forma, molde, aquele ferro para que chegue ao molde que ele quer. A partir do momento em que aquilo está pronto, já não são mais 2 ferros, 2 pedaços, 2 barras, ligadas uma à outra a partir de uma solda. Agora é uma só coisa. Então eu quero que você compreenda comigo o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna, para ter a vida eterna. Não se trata do que você faz. Se trata daquilo que você quer deixar Deus fazer com você. Se trata de ser colocado numa forja. E dentro desta forja, ser derretido. E a partir desta forja, ser espancado, como o ferro do ferreiro, para se permitir ser moldado ao molde de Deus. E o molde de Deus é um: santidade. Este é o molde. Nós, de forma lúdica, entendemos que o céu tem uma porta, sim ou não? Quem é a porta do céu? Quem é a porta do céu? Maria. Não é assim que a gente diz? Maria é a porta do céu. É isso, Lucas? Ela é a porta do céu. Mas também tem um título de Nossa Senhora que a chama de escada para o céu. Sim ou não? Então Nossa Senhora é a escada e ela é a porta. Ali ao lado tem uma porta. Consegue ver? Olha lá, pode olhar. Porta grande essa. A porta do céu é estreita. Essa, se for assim, tá bom, irmãos. Essa é grande. Toda porta tem uma Toda fechadura tem um segredo. Qualquer chave abre aquela porta tem que ser a chave certa, sim ou não? Toda porta tem uma toda fechadura tem um, e todo segredo tem uma. Tem a escada, tem a porta. A porta tem uma fechadura, a fechadura tem um segredo. Você precisa ter a chave que abre, senão você não entra. Qual é a chave que abre o segredo da fechadura da porta que dá acesso ao céu? Essa chave, ela pode ser copiada, mas não é qualquer chave. Essa chave tem que ter um molde para que aquele segredo seja revelado, sim ou não? Qual é o molde desta chave? Santidade. Se não for santo, não abre. Se não for santo, não entra. Se não for santo, vai bater na porta do céu e o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Mas eu fiz, mas eu cantei, mas eu preguei, mas eu preparei o retiro, mas eu toquei, mas eu ministrei, mas eu servi a Eucaristia, mas eu fui coroinha. Eu fiz. E o Senhor vai dizer: não é sobre agatu, é sobre agatos. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você permitiu que eu fizesse em
você. Então eu quero que você compreenda que esta forja que nós estamos tratando, uma vez que eu e você não somos feitos de metal, não tem nenhum homem de ferro aqui, né? Sim ou não? E o homem de ferro também usa uma armadura, né? Porque ele não é de verdade. É diferente do Wolverine, que foi injetado lá uma espinha dorsal de adamantium. Não é não? É diferente. Você tem adamantium. Eu queria ter adamantium na minha coluna, porque dói todo dia, mano. Se eu tivesse a coluna de adamantium, eu tava aí, velho. Quebra e faz de novo. Você é feito de adamantium? Não. Você tomou um líquido ou foi exposto a uma explosão nuclear igual o Hulk? Não. Você foi picado pela aranha e tem o sentido aranha? Sim ou não? Não. Outro dia eu fui pregar, mano. Vai vendo. Eu estava lá em Ibiúna, pregando. Cheguei lá em Ibiúna e eu estava com a cruz na mão e não dava para usar o microfone lá porque teve um problema. Tudo bem, não tem, tá tranquilo. E estou pregando. E de repente a cruz escapou da minha mão, mano. A cruz escapou e do jeito que ela escapou no meio do caminho, eu peguei de novo e fiz assim. Aí tinha um homem que falou, olha, ele tem o sentido aranha. Eu não aguentei, mano. Foi uns 2 minutos de risada até a gente se recompor. Mas foi só sem querer, né? Foi o reflexo. E aí, irmãos, entenda, nós não temos nada disso. Nós não somos feitos de metal. Nós somos feitos de carne e osso, pele e sangue, corpo, alma e espírito. Então, qual é a forja pela qual nós precisamos nos deixar ser moldados? A forja do Espírito Santo. Quando nós entramos na forja do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos derreter, nos levar de volta àquele pó que Jó diz, do pó eu vim, ao pó eu voltarei. Nós voltaremos à essência que é a bondade, a essência que é a benignidade, a essência que é a criação de todas as coisas. Eu sou o ser, Ele é o Criador. Somente a forja do Espírito Santo pode fazer com que algo de tão bom em mim jorre plenamente, eternamente, até eu alcançar a vida eterna. Só se encontra a santidade pelo batismo no Espírito Santo. Isso não é pregação conceitualista. Não. Isso é palavra. Isso é palavra. Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Se não renascer da água e do Espírito Santo, não entrará no reino de Deus. Para ver e entrar, eu preciso ser uma pessoa renascida do poder do Espírito Santo. O Salmo 117 diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é, e eterna é a sua. O Salmo 1 diz que aqueles que seguem os preceitos do Senhor, aqueles que se comprazem em Deus, ou seja, aqueles que sentem prazer em Deus, são como uma árvore plantada à margem do rio de águas correntes, que dá fruto bom na época própria. O salmista está dizendo que para que eu e você possamos produzir o fruto da santidade na nossa vida, nós precisamos ter em nós uma água corrente. Esta água corrente é revelada para a samaritana no poço de Jacó, quando Jesus diz para ela: se souberdes quem te pede água, tu mesma lhe pedirias, e ele lhe daria. Não esta água, mas uma água que se tornará no seu peito uma fonte que jorra água até a vida eterna.
esta forja do Espírito Santo é nos fazer beber, nos moldar ao ponto de fazer-nos beber desta água até a vida eterna. Eu não sei se você já viu um ferreiro moldando algo na forja. Tem duas condições. A primeira, ele derrete. A segunda, ele pega aquilo já num molde. Nessa situação, existem arestas que precisam ser aparadas. Então ele toma de novo o ferro e coloca na forja, até que ele fique incandescente. O molde da santidade nós já temos, mas há arestas que precisam ser aparadas em mim e em você. Inclinações aos pecados que precisam ser aparados, cortados. Há em mim e em você apego com as coisas deste mundo como daquele jovem, que precisam ser aparadas, arrancadas. Mas não é como um papel que você com estilete tira, refila. Não. Precisa ser colocado na forja de novo, ou seja, ser submetido ao Espírito Santo de novo, para ficar incandescente, cheio, queimando no poder do Espírito. A partir deste momento nós somos colocados em cima da bigorna, e a partir deste momento nós recebemos pancada, porrada. E quando o ferreiro bate naquele ferro incandescente, é possível ver que todas as impurezas do ferro, elas se dissipam. Por isso eu gosto de São José Maria Escrivá. Porque ele entendeu o que é a forja. Ele entendeu o que é o ferro. E ele entendeu quem é o ferreiro. Por isso ele disse para Deus: converte-me, Senhor, nem que for a pauladas. Você quer ir para o céu? Você precisa estar disposto a ser colocado na forja, para ficar incandescente do Espírito Santo. Você precisa ser colocado na forja e precisa estar disposto, disposta a apanhar do ferreiro. Porque a palavra, ela exorta. Porque a palavra confronta. Porque tudo que vocês vão ver ao longo deste dia vai contra a razão. Vai contra o desejo da carne. Para que as arestas sejam aparadas. E nós tenhamos em nós apenas um desejo: ter a vida eterna. Se deixe moldar. Se deixe apanhar. Se deixe ser aparado pelo Espírito Santo. Porque não se trata do que você faz. Se trata do que você deixa Deus fazer com você. Nós precisamos voltar à essência que nós fomos criados. Ele é a essência. Nós precisamos voltar para Ele. E haverá o dia em que Ele voltará para nos chamar a morar na eternidade. Lembra das 10 virgens? Algumas descuidadas esqueceram de levar o óleo. Quando ele voltou, ele buscou aquelas que tinham luz. Quando Jesus voltar, ele vai buscar aqueles que têm a chave, que revela o segredo da fechadura, que abre a porta da eternidade. Se você se desapegar deste mundo, é menos de você e mais de Deus. Mais de Cristo, mais santo. Mais na essência, mais santo. Mais Deus em mim e menos eu em mim. Mais Cristo em mim e menos carne em mim. Feche seus olhos um instante.
Pai de bondade e de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Autoridade do Espírito Santo. Autoridade de filho batizado e confirmado na fé católica apostólica romana. Eu me apresento diante de Ti agora, Senhor, e apresento a cada um destes filhos que estão aqui. Cada um de nós que fomos formados pela Tua essência, Senhor. Amor e bondade e eternidade. Nós que rompemos com este relacionamento, nós nos inclinamos, Senhor, aos desejos, aos prazeres, às concupiscências do nosso coração. Nós tentamos por muitas vezes nos religar a Ti, Senhor, tentando fazer coisas boas. E por melhor que tenhamos feito, não é o suficiente para alcançarmos a perfeição. O Senhor nos disse: sede perfeitos, porque Deus é perfeito. Nós Te reconhecemos como Deus e Senhor. E buscamos de Ti esta bondade, Senhor, esta perfeição, para alcançar tão somente a vida eterna. Fomos copiados, fomos transcritos, fomos feitos semelhantes a Ti, mas não perfeitos, porque mudamos a forma da qual nós fomos criados. Hoje, Senhor, assumimos a forma humana que o Senhor nos deu, mas aqui dentro tem aquilo que nos torna semelhantes ao Senhor. A forja do Espírito Santo está aqui, Senhor, em nós. O que nós Te pedimos, Senhor, religa esta forja, inflama este fogo, para que este fogo possa, Senhor, nos queimar, ao ponto de nos deixar moldáveis ao Teu desejo, ao Teu querer, à Tua santidade. Nós Te pedimos, Espírito Santo, forja-nos nesta manhã, e ao longo de todo este dia, vem nos aparando todas as arestas, as inclinações, as concupiscências. Nós nos prostramos diante de Ti. Por vezes o nosso coração não está em Ti. Nós queremos nos assemelhar a Ti, mas na maioria das vezes nós nos assemelhamos ao mundo. Nós queremos sentir prazer no Senhor, mas na maior parte do tempo o que nos dá prazer são as coisas mundanas. Estamos tentando nos religar a Ti, Senhor, a partir da fé, e somente ela pode nos fazer isso. O que nós Te pedimos nesta manhã de sábado, neste dia 31 de outubro de 2024, 31 de agosto de 2024, é que o Senhor possa nos tornar santos, nos moldar na forja do Espírito Santo, Senhor. Santo e bendito é o Teu nome, adorado e glorificado seja, Senhor. Não só os nossos joelhos hão de se dobrar na Tua presença, mas todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, para que a Tua glória se manifeste em nós, para que o Teu desejo conduza aos nossos desejos,
para que a tua vontade conduza as nossas vontades, para que sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, para que façamos aquilo que o Senhor quer que façamos. De tudo isso, uma coisa é certa, Senhor. Nós queremos um dia estar na tua presença, ser um contigo, inseparavelmente um contigo. O Senhor me dá a visão de duas obras de artes, de dois quadros. Um é o original e o outro é uma cópia, uma réplica. O artista que criou a réplica se espelhou na original e conseguiu fazer uma cópia muito bem feita, semelhante, talvez até igual, mas não é a original. Mas o que o levou a fazer a cópia, a réplica, foi o olhar que ele teve para a original. A obra de arte original é que gerou o desejo de ser como ela. Essa é a palavra de ciência que o Senhor me dá. Se queremos estar na presença de Deus, precisamos olhar para Ele e desejarmos ser como Ele, irrepreensivelmente santos. Sede santos, porque eu sou santo. Filhos meus, esta é a minha vontade para vós, que olhai e aprendei de mim, que volteis o vosso olhar para mim, e em mim encontrarão o jeito certo, a forma correta, o modelo perfeito das cores, dos traços, dos caminhos. Pois eu vos digo, eu sou para vós o caminho, a verdade e a vida eterna. Se vós quereis vir a mim, pois eu já estou no Pai, permitais que eu estejais em vós. Lembrem-se, filhos, o mundo me odeia, mas saibam, filhos, eu vos amo com amor eterno.
te agrada, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Espírito da verdade, Vai ficando de pé. Espírito da verdade, ouça a minha voz. Peça o Espírito Santo, Espírito da verdade. Espírito da verdade, Espírito da verdade.